Oi, eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil com essa história do Covid, da quarentena, e eu escolhi hoje fazer um vídeo falando e pensando, juntos sobre os desafios que nós estamos enfrentando. Eu acho que vai ser importante a gente falar um pouco sobre isso. Então são muitos os desafios que nós estamos enfrentando, não é verdade? Primeira coisa é que ninguém esperava por esse momento, ninguém esperava uma pandemia, ter que enfrentar uma pandemia e, consequentemente, não deu tempo de ninguém se preparar para ela, seja preparar as suas casas, as suas famílias, se preparar financeiramente. Então foi uma situação absolutamente inesperada que nos apareceu, que nos aconteceu, que nós temos que enfrentar, temos que lidar e de uma forma muito rápida, foi tudo muito rápido. Fora isso, a gente está falando de uma situação que nos deixa muito vulneráveis, né? A gente lida e entra em contato com as nossas fragilidades, com as nossas precariedades. A gente não está acostumado a lidar tanto com as nossas precariedades, com as nossas faltas, os nossos limites, né? É uma situação que nos deixa muito inseguros, seja por não saber o que vai acontecer, que novo normal nós vamos enfrentar, seja pelo medo do contágio, de não saber como é que, se a gente pegar esse vírus, como é que ele vai agir no nosso corpo. Há estatísticas que mostram, né, isso como vai acontecendo, mas a gente não sabe, cada corpo é um corpo. Então, é uma situação muito ameaçadora nesse sentido de nos fazer entrar em contato também com o medo da morte, que a morte é algo que a gente sabe que existe, mas que a gente não entra em contato com ela o dia inteiro. Essa situação nos faz praticamente entrar em contato, lembrar da existência da morte todos os dias. Fora isso, a gente está vivendo uma situação de falta de controle, justamente porque a gente não sabe o que vai acontecer e parece que houve um desmonte, né, de estruturas e a gente vai tentando se equilibrar para ver se consegue se ajustar, se ajeitar nesse desmonte de estruturas que houve. Quando eu falo desmonte de estruturas, estou falando do funcionamento da vida, do modo como você trabalhava antes, do modo como você lidava com a tua família, do modo como você lidava com a tua rotina, tudo teve que ser readaptado, né? Então a gente está vivendo um desmonte dessas estruturas de vida e a gente vai tendo que se equilibrar nisso e sem controle de quando isso vai passar e como será. E há também uma sensação de frustração, muitas frustrações. A gente não está lidando só com as mortes no sentido da perda de pessoas e de pessoas queridas, que é muito triste e muito difícil. A gente está falando também de mortes simbólicas, né? De frustrações, porque muitas pessoas tinham planos feitos, tinham iniciado um trabalho novo, começado uma empresa nova, tinha planos de casamento, e tudo isso precisou ou ser adiado ou não vai poder acontecer. Então a gente está falando, parece que de uma mudança de curso da vida, de uma quebra também de sentidos. Então a vida estava indo num curso e de repente houve uma interrupção desse curso e que a gente tem que buscar novos caminhos e tem que se readaptar. Olha quantos desafios emocionais esse momento nos oferece, né? E cada um vai lidando de um jeito com esses desafios. E aí eu estou falando cada um individualmente, e estou falando como casal, como família, as crianças, os adolescentes. Então cada um vai buscando jeitos e lidando de um jeito diferente com essa situação. Muitas vezes, falando de processos individuais, a gente vê pessoas que entram num mecanismo de defesa que a gente chama de negação, que faz com que a pessoa não entre em contato com a gravidade da situação. Então ela nega, faz de conta que ela não está sendo afetada por isso, então que não existe vírus, ela não vai se proteger, ela fica aparentemente sem medo do contágio.
Outras pessoas, num polo oposto, já entram em pânico, então ficam muito amedrontadas, têm crises de ansiedade, crises de pânico, ficam muito aí ameaçadas pelo medo do contágio. Aliás, esse é um momento em que pessoas que têm toque, que têm crises de ansiedade, que têm depressão, que estão bastante fragilizadas naturalmente, né? Por conta seja das ameaças, seja por conta desse desmonte de estruturas, dessa proximidade do tema da morte que dá muita tristeza e muita sensação de falta de controle. Pensando no modo de lidar de grupo, né, tem pessoas que assumem um comportamento que a gente chama de comportamento de massas. O Freud tem um livro que chama Psicologia das Massas e Análise do Eu, em que ele caracteriza esse tipo de comportamento, em que as pessoas vão ficando facilmente sugestionáveis, em que elas perdem a capacidade de análise crítica da situação e que elas vão facilmente transformando em atos os seus pensamentos sem fazer uma análise prévia do porquê daquilo. Então vão se tomando decisões, atitudes impulsivas, sem critérios, porque essas pessoas vão sendo sugestionadas por outras pessoas. Isso é muito perigoso, porque justamente está se tendo um comportamento sem uma análise crítica, sem uma avaliação das consequências disso. E muitas vezes esses comportamentos são infundados e não trazem benefícios. E há os que, mesmo entrando em contato com o medo, com as frustrações, tentam ali nessa corda bamba em que nós estamos vivendo, se reestruturar, se readaptar, tentam pensar em novos planos, se tornam conscientes da responsabilidade social que temos, e aí vão tentando viver e lidar com essa situação de um modo saudável, ou mais saudável, dentro do que seja possível nesse momento. Eu acredito que quem tenha mais recursos emocionais neste momento sejam as pessoas que tenham mais condições de tentar aí se readaptar e se reinventar, apesar das frustrações e das dificuldades. Nós estamos vivendo uma situação também que mostra a relação intrínseca que existe e que muitas vezes é esquecida entre a saúde pública e a economia. Esses dois pilares, que são inclusive os nossos dois principais pilares de sustentação na vida, não é? É a economia e você ter condições de saúde, são também pilares ameaçados. Então, olha o tamanho do desafio emocional que estamos vivendo, né? E dado tudo isso, é muito normal que a gente se sinta triste algumas vezes, angustiado, irritado, ansioso, frustrado, com dificuldade de dormir, e esses sentimentos, eles vêm em ondas. Tem dias que nós estamos melhores, tem dias que nós estamos mais ameaçados, mais frágeis. Isso é absolutamente normal. E, aliás, é muito importante que a gente entre em contato com esses sentimentos, porque é isso que faz com que a gente se aproxime da gente mesmo, que a gente se conheça melhor e que ajude a gente a lidar com essa situação. É o aceitar o modo como a gente está se sentindo que vai nos ajudar também a poder lidar com essa situação. Não é negar o que está se sentindo, nem para si e nem para o outro. E dado que é uma fase em que nós não estamos nas nossas condições de vida normais e nem nas nossas condições normais emocionais, eu acho que a gente não é momento da gente ficar se exigindo muito, exigindo um alto desempenho, uma alta produtividade. Isso já é uma questão difícil na vida, né? Essa exigência de sempre se ter um alto desempenho, a exigência de perfeição. Imagine num momento desses. Então, acho que é importante a gente se dar conta de que talvez seja um momento de flexibilizar ainda mais, seja com a gente, seja com o outro, com o seu companheiro, a sua companheira, com os seus filhos. Isso não significa você aceitar tudo que é feito, mas significa talvez você perceber que está todo mundo numa condição muito difícil e que talvez não dê para exigir esse alto desempenho de todo mundo, nem de si mesmo. Acho que é um momento da gente tentar ter esperança,
porque essa situação vai passar, novas estruturas vão ser construídas, a gente não sabe ainda qual vai ser esse novo normal que nós vamos entrar, nem quais serão essas estruturas, mas novas estruturas vão ser construídas, seja de atendimento, seja a gente precisa acreditar que nós temos uma capacidade emocional de se desenvolver, de se expandir, de construir novas estruturas também, né, para lidar com as situações. Então, essa situação vai passar e é importante a gente continuar fazendo os nossos planos. Então, é entrar em contato com as frustrações, com as perdas, com as tristezas, mas ao mesmo tempo ter uma sensação de que a vida continua, de que vai haver continuidade. Muitas vezes, quando a gente está vivendo uma situação de crise, seja emocional, seja social, né, econômica, política, como essa, de saúde, a gente tem a sensação de que isso nunca mais vai passar, mas vai passar. Outras crises já passaram, a gripe espanhola, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, as pestes. Então essa também vai passar e por isso que é importante você continuar fazendo os seus planos, porque a vida vai continuar. Se você estiver sentindo que está fugindo muito emocionalmente do teu normal, com essas características muito atenuadas, esses sentimentos muito atenuados de ansiedade, dificuldade de dormir, dificuldade de comer, crises de pânico ou muita tristeza, eu acho que vale a pena buscar a ajuda de um profissional. Tem vários psicólogos oferecendo suporte online nesse momento e que podem contribuir para que você se sinta melhor, que entenda o que está se passando com você e que te ajude então a lidar com esse momento tão difícil. Uma outra coisa que eu acho que é importante também é a gente manter os nossos contatos sociais, manter os nossos vínculos. Não dá para ver as pessoas pessoalmente, claro, mas é importante ligar para as pessoas, fazer chamadas de vídeo, buscar interesses que você possa ter para não perder esse contato com prazeres, buscar até novos interesses, né? Leitura de livros, filmes, estar mais ali com a tua família ou com o teu companheiro, a tua companheira, buscar atividades que vocês possam fazer juntos que sejam interessantes. Então, acho que é importante também se cuidar nesse sentido, do tentar buscar atividades que possam ser minimamente prazerosas, porque isso também ajuda a gente passar por esse momento. Espero que esse vídeo possa ter ajudado um pouquinho a pensar e entrar em contato com algumas questões que a gente está vivendo e consequentemente a lidar com esse momento tão difícil, dizer que eu espero que a gente continue aqui juntos, que eu quero que vocês se cuidem e mandar um beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo.